Fala pessoal! Estou aqui mais uma vez, olha, para gravarmos, para termos, né? Gravarmos você já vai assistir gravado, né? Para termos essa maravilhosa aula de concordância verbal. Concordância verbal. Maravilha! Olha, assunto que deixa a gente emocionado, né? Muita gente diz, professor, é muito difícil. Olha, não é difícil. É longo. Aí eu não posso negar. Mas difícil não. Assunto tranquilo, nós vamos trabalhar. Tiago, cai muito em prova. Olha, eu vou colocar aqui 99% das provas de concurso trazem algo sobre concordância verbal, certo? 99%. Se você vai fazer prova do CESP, da FCC, da UPNet, da Sesgran Rio, da FGV, da VUNESP, o que for, você vai se deparar provavelmente com uma questão de concordância verbal, né? Vamos começar? Então, primeira frase, e dentro dessa frase a gente vai trabalhar a primeira regra. A frase é: a maioria dos alunos veio, a maioria dos alunos vieram. Tudo bem? Tiago, o que é concordância verbal mesmo? Bom, na concordância verbal eu irei analisar se o verbo está adequado ao seu sujeito. Isto é, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? Então é isso que eu devo avaliar no processo de concordância verbal. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. É o básico de concordância verbal, o básico é isso, certo? Bom, mas nessa frase, quando eu disse ali a maioria dos alunos veio, e coloquei também vieram ao lado, qual é o sujeito? O sujeito é a maioria dos alunos, certo? Beleza. Qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo do sujeito é maioria. Tiago, por que o núcleo é maioria? Não pode ser alunos, não? Não. Coloca uma coisa na tua cabeça. Nunca núcleo do sujeito pode aparecer precedido por preposição. Veja, quando eu digo a maioria dos alunos, dos é a junção da preposição de mais o artigo os. E quem apareceu posteriormente foi a palavra alunos. Então, se a palavra alunos veio com preposição antes, a palavra alunos não pode funcionar como núcleo do sujeito. Núcleo não pode aparecer precedido por preposição. Tudo bem? Então, repete comigo. Núcleo do sujeito não aparece precedido por preposição. Repete isso, porque a repetição vai fazer você captar de maneira mais rápida a informação. Olha, a dica sempre é repetir. Não mude as frases, sempre trabalhe em cima daquelas frases através das quais você aprendeu língua portuguesa. Não mude, né? Sempre trabalhe com repetição. Olha, qual é a mágica para alguém tocar tão bem um piano, por exemplo, né? Pegar uma sinfonia lá de Beethoven e tocar no piano. Repetição. Repetiu aquele movimento ali, olha, e aí não esquece mais. A mesma história com língua portuguesa. Repita 1000 vezes, se for preciso, até você aprender. Então, núcleo do sujeito não aparece precedido por preposição. Qual é o núcleo? Maioria. Só que o nosso núcleo, nesse sujeito, a maioria dos alunos, né, é uma palavra partitiva. O núcleo é uma palavra partitiva. Tiago, e o que é palavra partitiva? Palavra partitiva é aquela que indica parte de um todo. Quando eu falo da maioria dos alunos, eu estou falando de todos eles? Não. Eu estou falando da maioria deles, né? Mas eu não estou falando de todos. Quais são as palavras partitivas? Bom, eu posso ter palavras ou expressões consideradas como partitivas. Colocando aí, olha, para você, eu tenho a minoria, grande parte, boa parte, a maior parte, uma parcela, foram as expressões que eu citei, mas eu posso também citar aqui um terço, né, um meio, 1%, né? Então entenda. Tiago, quer dizer que numeral fracionário e percentual também funcionam como elementos partitivos? Sim, também funcionam como elementos partitivos. Tá tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então o que acontece? Eu tenho
Palavra partitiva mais palavra no plural. E a gramática diz o quê, Tiago? Diz que ou eu concordo com a palavra partitiva, como eu coloquei já destacado em azul, a maioria dos alunos veio, eu posso concordar com maioria, que é a palavra partitiva, ou eu posso concordar com alunos e dizer a maioria dos alunos vieram, a maioria dos alunos vieram, e aí concordando com a palavra alunos, certo? Então sempre que você encontrar um sujeito formado por palavra partitiva mais uma palavra no plural, ou você vai concordar com a palavra partitiva, ou vai concordar com a palavra no plural. As duas formas estão corretíssimas. Tudo bem? Tranquilo? Então observa que língua portuguesa não é tão difícil como muita gente fala. Já pela primeira regra você já nota que não é algo tão absurdo, né? É claro que a quantidade de informação em língua portuguesa é gigantesca, né? E aí você tem que ter paciência para ir aí trabalhando essas regras de língua portuguesa aos poucos. Tudo bem? Perfeito? Vamos lá, né? Olha, segunda regra nossa, trabalha com 4 expressões. Cerca de, perto de, mais de e menos de, certo? Cerca de, perto de, mais de, menos de. O que acontece? Essas 4 expressões sempre aparecem seguidas por um numeral, certo? Sempre seguidas por um numeral. E a gramática diz que o verbo sempre vai concordar com o numeral que aparece após essas expressões. Se for um numeral singular, isto é, obviamente que o verbo não pode ir ao plural, vai ficar no singular. Se for um numeral maior do que 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, o verbo vai ficar no plural. Então, observa o que eu coloquei aí na letra A, cerca de 10 atores faltaram aos ensaios, né? Por que faltaram? Porque eu coloquei cerca de 10. 10 é plural, o verbo faltar vai ficar no plural. Na letra B, mais de 5 pessoas vieram à aula. Por que vieram, Tiago, no plural? Porque mais de 5, ou mais não, menos, né? Menos de 5. Pode ser mais, pode ser menos, aí tanto faz. O que importa é o numeral 5. Menos de 5 pessoas vieram, mais de 5 pessoas vieram, cerca de 5 pessoas vieram. Então, sempre concordando com o numeral. Tiago, e se for, como na letra C, o numeral 1? Se for o numeral 1, o verbo vai ficar no singular. Mais de um interessado criticou o projeto. Mais de um interessado criticou o projeto, concordando aí com o numeral 1. Vou concordar com o numeral 1, certo? Por isso o verbo ficou no singular, criticou. Tiago, existe alguma exceção para isso aí? Existe exceção para isso. As exceções estão aí, nesse caso de atenção, quando eu digo assim, mais de um amigo se abraçaram. Mais de um amigo se abraçaram. Por que você colocou mais de um, numeral é 1, e o verbo ficou no plural? Porque nesse caso, olha, vou destacar para você, apareceu um pronome recíproco. Um pronome recíproco. E aí, o pronome recíproco, o que é que indica? Indica reciprocidade. Tiago, e o que é reciprocidade? É um toma lá da cá. Maria e João se abraçaram. Qual foi a ação realizada por Maria? A ação de abraçar. Qual foi a ação realizada por João? A ação também de abraçar. Maria abraçou João, João abraçou Maria, certo? Houve uma troca de abraços, uma troca de abraços. E aí, nessa troca, eu tenho uma reciprocidade. A reciprocidade é isso. É uma troca da mesma ação realizada por 2 ou mais pessoas. Nesse caso, mais de um amigo se abraçaram. O que é que eles fizeram? Um abraçava o outro. Houve a troca de abraços aí. Isso é reciprocidade. Aparecendo um pronome que indique reciprocidade, o verbo deverá ficar no plural, mesmo aparecendo o numeral 1. Da mesma forma, o verbo vai ficar no plural se a expressão mais de um estiver repetida. Destaquei aí para você, se houver repetição da expressão mais de um aluno, mais de um professor, tentaram resolver a questão. E aí o verbo ficou no plural, porque houve repetição da expressão mais de um, melhor dizendo, houve um sujeito composto, né? Olha, sujeito composto aí formado pela mesma expressão no início de cada núcleo, né? Mais de um aluno, mais de um professor, houve repetição da expressão, verbo colocado no plural. Olha,
Maravilha. Então vamos repetir a regra. Se eu tiver as expressões cerca de, perto de, mais de e menos de, e um numeral aparecer posteriormente, o verbo deverá concordar com o numeral. Essa é a regra. As exceções são se houver pronome recíproco, o verbo fica no plural, ou se houver repetição da expressão mais de um, o verbo também fica no plural. Tudo bem? Beleza. Vamos para a próxima regra, regra número 3, que diz assim: hoje sou eu que começo a partida. Pessoal, eu tenho aí nessa frase um pronome relativo. Pronome relativo que? O pronome que é um pronome neutro, né? Um pronome neutro. Tiago, como assim neutro? Ele não tem plural, não tem singular, não tem feminino, não tem masculino, certo? Pronome neutro. E a gramática diz assim: sempre que um verbo aparecer após o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome relativo que. Tiago, mas como é que você identificou que este pronome aí é um pronome relativo? Pronome relativo que a gente identifica quando a gente pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Olha, hoje sou eu o qual começo a partida. Ou se você preferir, você troca o que pela palavra imediatamente anterior, que nesse caso é o pronome eu, e aí eu vou dizer eu começo a partida. Veja, eu troquei o que, o pronome que, faz de conta que eu sou o pronome que. Eu troquei o pronome que pelo pronome que apareceu antes, pela palavra que apareceu antes, que foi o pronome eu. Então eu vou dizer eu começo a partida. Certo? Então essa troca que eu posso fazer também para saber se é pronome relativo. Sendo pronome relativo, aí vamos lá, eu continuo sendo pronome relativo, certo? Sendo pronome relativo o quê? O verbo que aparece posteriormente vai concordar com quem está antes do pronome relativo, certo? Com o antecedente do pronome relativo. Foi isso que aconteceu no item 3. Hoje sou eu que começo na primeira pessoa do singular, concordando com o pronome eu. Tiago, e se a frase fosse hoje somos nós? Hoje somos nós que começamos a partida. Começamos concordando com o pronome nós, né? Sempre assim, concordando com o antecedente do pronome relativo que. Tiago, e se for o pronome relativo quem? Aí você vai observar isso no item 4. Foram os meninos quem? Aí quebrou ou quebraram a vidraça? Bom, segundo a gramática, é possível, nesse caso, a gente aplicar, né? É possível a aplicação dos dois casos, né? Então, foram os meninos quem quebrou ou foram os meninos quem quebraram? Tiago, por que eu posso dizer foram os meninos quem quebrou? Se o pronome quem é um pronome relativo. Também é um pronome relativo. Não deveria o verbo concordar com o antecedente? E aí eu teria que dizer, foram os meninos quem quebraram a vidraça? É também correto, é possível. Mas a gramática diz que se o pronome relativo for o pronome quem, esse pronome é um pronome de terceira pessoa do singular. E o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Quer dizer, deverá não, poderá, né, nesse caso. Então posso dizer, foram os meninos quem quebrou a vidraça, concordando com o próprio pronome quem, ou foram os meninos quem quebraram, concordando com quem apareceu antes. Então entende comigo. Se for o pronome que, olha, se nessa frase eu trocasse o pronome quem pelo pronome que, a frase ficaria foram os meninos que quebraram a vidraça. Foram os meninos que quebraram a vidraça aí, concordando com... é isso mesmo, concordando com meninos, né? Foram os meninos que quebraram. Quebraram concordando com o antecedente do que. Seria a única possibilidade, se fosse o que, né? Se é o quem, ou eu concordo com quem na terceira pessoa do singular, ou concordo com a palavra meninos. Então vamos lá, próxima regra. Qual de nós contará a verdade? Pessoal, nessa frase o sujeito é qual de nós? Tiago, como é que você sabe que o sujeito nesta frase é o sujeito qual de nós? Bom, eu sei porque eu fiz a pergunta ao verbo, né? Olha, quem contará a verdade? Qual de nós, né? Então, essa é a expressão que está ligada ao verbo, né? O que acontece, pessoal? Nessa expressão, que é o sujeito qual de nós, né? Eu tenho dois pronomes,
o pronome qual e o pronome nós, e uma preposição no meio. Sempre que você encontrar uma expressão dessa forma, um pronome ligado a outro por meio de uma preposição, que pode ser a expressão qual de nós, quem de nós, alguém de nós, algum de nós, nenhum de nós, qualquer um de nós, né? Então, sempre que nós percebermos essa sequência pronome, preposição e pronome, preposição e pronome, há uma regrinha que diz assim: se o primeiro pronome estiver no singular, olha, o primeiro pronome qual foi? O pronome qual. Se o primeiro pronome estiver no singular, o verbo só concorda com ele no singular, como eu acabei de destacar aí para você. Qual de nós contará a verdade? Contará no singular para concordar com quem? Com o pronome qual, que é o primeiro pronome. Sempre eu vou prestar atenção ao primeiro pronome. Se ele estiver no singular, eu concordo no singular com ele. É a única forma correta. Tiago, nessa frase, qual de nós contará? Você não poderia concordar com o pronome nós, não? E dizer qual de nós contaremos? Não, não pode. Qual de nós contará só concordando com qual? Tiago, se a gente colocar o pronome qual no plural, aí vai acontecer o que está na letra C. Quais de vós, aí eu coloquei quais, olha, no plural, quais de vós comeram do bolo? Quais de vós comeram do bolo? Concordando com quem? Com o pronome quais, o primeiro pronome. Mas a gramática diz assim: se o primeiro pronome estiver no plural, é possível concordar com o segundo pronome também. É possível dizer quais de vós comestes do bolo. Destaquei em azul aí para você. Quais de vós comeram do bolo, quais de vós comestes do bolo. Tudo bem? As duas formas corretas. Isto é, na tua cabeça, o que é que deve ficar? Sempre que o sujeito for formado por pronome, preposição e pronome, isto é, qual de nós, quem de nós, alguém entre nós, algum entre vós, qualquer de vocês, o que importa é pronome, preposição e pronome. Sempre que a sequência for essa, eu só posso concordar com o segundo pronome se o primeiro estiver no plural. Porque se o primeiro estiver no singular, eu só concordo com ele no singular, como você percebeu no item 5. Tudo bem? Beleza. Próximo ponto. Ponto 7. Ponto 7, eu vou pegar minha água, calma aí. Olha, eita, a velha água, sempre a gente consome, maravilha, né? Servidos. Olha, essa água desse estúdio, rapaz, é abençoada, viu? Essa é boa. Olha, é o seguinte, os Estados Unidos assinaram o acordo. Pessoal, Estados Unidos é o nome de um lugar que só pode aparecer no plural. Nome de lugar que só pode aparecer no plural. Tiago, como assim? Você já ouviu alguém dizer: eu estou juntando dinheiro porque eu pretendo ir ao Estado Unido? Alguém já disse isso para você? Nunca, né? Claro, porque não existe um país cujo nome seja Estado Unido. Existe um país cujo nome é Estados Unidos. Eu colocando Unidos, ó. Estados Unidos. Estados Unidos. É o nome de um lugar que só aparece no plural. Tiago, fale outros aí. Estados Unidos, Minas Gerais, Alagoas, Alpes, Andes, Filipinas e muitos outros. São nomes de lugares que só aparecem no plural. Bom, e o que a gramática fala sobre isso? A gramática diz que se um nome de lugar que só tem plural aparecer como sujeito de uma oração, você vai ter que perceber se antes desse nome existe um artigo no plural. Se antes aparecer um artigo no plural, o verbo vai ter que ficar no plural. Então, os Estados Unidos assinaram o acordo. Está lá, destacado em vermelho. Os Estados Unidos assinaram o acordo. Se houver o artigo antes, o verbo deverá ficar no plural obrigatoriamente. Tiago, e se a gente retira o artigo?
Se a gente retira o artigo, a gente vai ter o que está no item 8. Estados Unidos assinou o acordo. Retirei o artigo da frente, o verbo ficou no singular, certo? Eu só posso deixar o verbo no plural se eu colocar o artigo no plural. Tiago, eu não posso colocar o artigo no singular, não? Não. Ou você coloca o artigo no plural, ou retira o artigo de vez. Você não pode dizer o Estados Unidos assinou. Não pode. Ou você diz os Estados Unidos assinaram, ou apenas Estados Unidos assinou. Olha, a quantidade de erro que eu vejo disso na internet é impressionante. Nos jornais aí, nos grandes jornais, nas mídias mais famosas, né, eu encontro muito Estados Unidos assinaram. Ou Estados Unidos quebraram o acordo. Né? Não pode. Os Estados Unidos quebraram o acordo. Então, sempre trabalhando aí dessa maneira, certo? Tiago, se fosse Minas Gerais, Minas Gerais representará o Brasil naquele concurso. Minas Gerais, vou repetir, representará o Brasil naquele concurso. Por que representará? Porque eu não coloquei o artigo antes de Minas Gerais. Eu coloquei Minas Gerais representará. Mas, em algumas regiões do Brasil, é comum colocar o artigo. E aí é comum você ouvir pessoas dizerem as Minas Gerais representarão o Brasil naquele concurso. As Minas Gerais representarão o Brasil naquele concurso. Correto? Correto também. Né? Ou você coloca o artigo no plural e o verbo vai ao plural, você retira o artigo e deixa o verbo no singular. Tudo bem? Está aí a explicação. Acabei de falar sobre isso, mas aí para você anotar, dar o print, o que você quiser, está aí bem explicado. Se o nome de lugar recebe o nome de topônimo, né? Topos, lugar, nimos, nome. Topônimo, nome de lugar, né? Nome de pessoa, Tiago. Nome de pessoa é chamado de antropônimo, né? Então, se o nome de lugar, topônimo, que apenas aparece no plural, vier antecedido por artigo no plural, o verbo que com ele concorda também ficará no plural, né? Tudo bem? Estou lendo com você aí. Caso não apareça artigo, o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Foi essa regra que eu coloquei, que agora está aí para você copiar, tirar foto, o que você quiser. Tudo bem? Caso 9. Bom, a partir do caso 9, eu tenho regras de concordância verbal com sujeito, com o verbo ser, né? Regras de concordância verbal com o verbo ser. Tudo bem? O que eu faço, Tiago? Bom, aí eu tenho o seguinte. Sempre que eu tenho a pergunta sobre as horas, vou perguntar as horas a alguém. Sempre a pergunta deve ser feita no plural. Que horas são? Que horas são? Né? Sempre a pergunta feita no plural. Tiago, eu não posso perguntar que hora é, não? Não posso perguntar que hora é. Não posso perguntar que horas é. Piorou, né? Parece que você está perguntando a Zé. Que horas é? Não pergunte a Zé, né? Tiago, e se eu perguntar que horas tem? Não. Horas tem parece até uma palavra estrangeira. Horas tem, né? Não existe isso. Olha, a pergunta sempre é que horas são? Que horas são? Eu sei que quando você perguntava isso na infância, né? Havia sempre aquele palhacinho que dizia oração é na igreja, oração é na igreja. Que oração? Vai rezar? Oração é na igreja. Veja, não existe isso. A pergunta é feita no plural, certo? Que horas são? Tudo bem? Se alguém vier com essa zombaria, né? Mande estudar, né? Mande estudar. O correto é no plural. Tiago, e por que no plural? Não há um porquê. É convenção. Convencionou-se na língua portuguesa usar o verbo ser no plural sempre na pergunta sobre as horas. Lembrando que cada idioma tem sua convenção. Na língua espanhola, por exemplo, a pergunta é feita no singular. Em espanhol se pergunta que hora é esse? Que hora é esse? Meu espanhol é péssimo, mas que hora é esse? Então, o verbo é colocado no singular. Esse es é o singular do verbo ser, né? Então, em espanhol não se pergunta no plural. Mas a língua portuguesa está aí, olha, na pergunta sobre as horas, o verbo ser deve ficar no plural. E na resposta? Bom, na resposta vai depender do horário.
Se eu olhei para o meu relógio, o relógio marca 7 horas, como está aí no item 10, eu vou dizer o quê? Agora são 7 horas. Sempre eu vou concordar com o numeral na resposta. Olhei para o relógio marca 1 hora, agora é 1 hora. Agora é, verbo no singular. Agora é 1 hora concordando com 1. Tiago, se o relógio marcar 12 horas, agora são 12 horas, concordando com 12. Tiago, e se eu não quiser dizer 12 horas, quiser dizer meio-dia, se eu quiser dizer meio-dia, 12 horas e meio-dia, não é o mesmo horário? É. Se eu quiser dizer meio-dia, eu posso dizer agora são meio-dia? Não, porque o numeral que apareceu na frase foi o numeral meio, e meio representa singular. Então agora é meio-dia e agora são 12 horas. Apesar de representar o mesmo horário, eu tenho concordâncias diferentes aí para 12 horas e meio-dia. Tudo bem? Próxima regra. Próxima regra trabalha com o seguinte. Eu tenho aí indicação de data, né? Indicação de data. E aí, segundo a gramática, eu posso tanto, eu coloquei aí 8 de março, hoje é ou são 8 de março, né? E o que é que acontece? A gramática diz que tanto eu posso concordar com o numeral 8, e aí eu poderia dizer hoje são, destaquei em azul aí, hoje são 8 de março, né? Então posso fazer isso? Posso. E eu posso também concordar com a ideia de que a palavra dia está implícita, né? Isto é, hoje é dia 8 de março, como se a palavra dia estivesse na frase. Hoje é 8 de março ou hoje são 8 de março. E aí se eu colocar são, é para concordar com o numeral 8. Se eu colocar é para concordar com a palavra dia que não apareceu, está implícita, mas a gramática vai permitir também. Então, olhei para o calendário, não para o relógio. Olhei para o calendário, né? Percebi que hoje é o dia 8 de março, né? Eu posso dizer hoje é 8 de março e posso dizer hoje são 8 de março, certo? Hoje é 8 de março, hoje são 8 de março, as duas formas corretas. Tudo bem? Bom, nesse ponto 12, eu tenho o verbo ser em uma situação em que ele não pode flexionar. Isto é, ele não pode ser levado ao plural. Por que ele não pode ser levado ao plural, Tiago? Porque ele faz parte de uma expressão. A expressão é que. Tudo bem? A expressão é que. Nessa expressão, eu tenho o verbo ser mais um que aí, que não seria um pronome, né? Mas um pronome que não vai ter muita função aí na frase. Essa expressão é chamada de expressão expletiva, né? Tá aí, expressão expletiva ou de realce, né? E por que é chamada dessa maneira? Porque ela pode ser retirada da frase sem prejuízo. Expletiva é tudo aquilo que pode ser eliminado. Veja que se eu elimino, eu tenho nós devemos lutar pela paz. Nós devemos lutar pela paz. Sempre que você notar que o verbo ser, logo após ele vem um que, e você pode retirar os dois, tanto o verbo como o que, da frase, e a frase mantém sentido, isto é, nós devemos lutar pela paz, a expressão é que vai ser expletiva ou de realce, e aí o grande detalhe é que ela deve ser considerada invariável. Sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. O verbo ser não pode ir ao plural nessa situação. Tudo bem? Então tá aí. Pode ser eliminada sem prejuízo do sentido. Bom, eu queria lembrar também as expressões é pouco, é muito, é bastante e é suficiente. São 4 expressões que serão também invariáveis, assim como é que, não são expressões expletivas, mas são também invariáveis se indicarem quantidade, né? Quando eu digo assim, 2 toneladas é muito para construir a casa. 2 toneladas de areia é muito para construir a casa, né? Então esse é muito não vai concordar com 2 toneladas. Eu não posso dizer 2 toneladas são muito. E sim, 2 toneladas é muito, né? 5 metros de tecido é pouco para fazer a cortina. É pouco, eu não posso dizer são poucos, né? De maneira alguma. E sim, é pouco. Certo? Tudo bem? 30 minutinhos, primeiro bloco de concordância. E aí eu encerro por aqui, daqui a pouco a gente volta. Até lá!